Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais, nossa unidade curricular, Análise e Projeto de Jogos Digitais, ok? Então vamos dar continuidade, né? Esse é o nosso segundo encontro, né? Estão me ouvindo bem aí? Estão me enxergando? Tudo certo aí? Bom dia, Gabriel. Bom dia, turma. Então, bora começar, né? Nós ficamos um período aí sem aula, né? Por causa dos feriados, e ainda vai ter mais feriados ainda semana que vem, né? Mas vamos correr atrás aí, né, turma? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho do resumo, né, da aula anterior que a gente passou, tá? Então, a gente estava falando de análise de projetos e sistemas, que é a nossa unidade, né? Dentro disso, a gente estava tratando sobre, né, o que é o jogo, né? O jogo é um software, né? E a gente falou dentro disso, né? Ele é uma arte e também é um produto, né? Esse aqui é só um resumo para você lembrar de que a gente estava tratando a aula anterior. E precisa ser gerenciado, né? Então esse software, esse programa, né? Esse jogo precisa ser gerenciado, certo? Então para isso que a gente tem análise e gestão para garantir essa qualidade desse produto, correto? Então foi isso que a gente viu a aula passada, né? Analisar antes de criar. Então a gente tem uma análise, né, e um processo aí de documentação para criar esse jogo, esse processo, né? Existe um processo ali, né? E para evitar que tenha bugs, né? E a gente melhorar a jogabilidade e organizar o trabalho das equipes, correto? A gente viu lá algumas metodologias, né? O waterfall, que é o modelo cascata, sequência rígida, né? Uma fase dependendo da outra, né? Não tem como ficar voltando, é descida, igual a cachoeira mesmo, né? Igual a cascata de água. O aspiral, né? Planejamento gradual, mais gestão de risco, a gente também deu uma olhada. E o ágil, né? Da Scrum, é os ciclos curtos, feedbacks rápidos, melhoria contínua. A gente também viu a forma evolutiva, que usa protótipos e testes frequentes, né? E uma perguntinha, né? Por que usar, né? Lembra que a gente fez isso na sala? Para organizar, né? Evitar retrabalho, melhorar a comunicação e entrega dos prazos, né? Garantir aí a entrega com sucesso do teu produto. Então foi tudo esse conteúdo aí de forma resumida que a gente viu na aula anterior, né? E na aula de hoje, turma, a gente vai ver, compreender algumas coisas aqui, né? Novas, né? Compreender a atuação do analista dentro desses processos e do desenvolvedor, né? Na área de jogos digitais, né? E algumas áreas aí que existem dentro desse contexto aí de jogos, tá bom? Vamos também identificar as aplicações de análise e desenvolvimento de jogos digitais, né, no cotidiano do profissional da área, tá bom? Então a gente vai entrar um pouquinho na área aí de um profissional aí, né, de desenvolvedor ou analista de jogos digitais, tá ok? Tranquilo aí, turma? Bora começar então? Né? Então hoje nós vamos dar continuidade, né, no nosso processo de conceitos lá da análise de projetos, tá ok? Dentro de jogos digitais. Então na aula passada a gente compreendeu alguns processos, né, os processos criativos, produtivos, e a gente viu que precisa de uma gestão, né, uma gestão boa, né, de análise desses projetos antes de começar, para entregar um produto bom e atingir o público-alvo. Então, né, vamos compreender um pouco mais hoje na aula de hoje, da continuidade, mas quanto o analista da área de jogo, né, mas e quanto ao analista da área de jogo, como que funcionam as questões, né, o que que ele trabalha, o que que ele faz, né, como que ele... Bom dia, Eloá, tudo bem? Como que ele trabalha, né? Como que ele enxerga, né? Tudo esse contexto de programação, de análise, de documentos, né? Dentro dessa área. Então vamos entrar nesse conceito hoje, né? Entender um pouco da função do desenvolvedor ali dentro de um jogo. Aqui nós vamos trazer um exemplo hoje do desenvolvedor dentro de um jogo infantil, né? Como que ele vai enxergar, como que ele vai atuar dentro dessa questão do jogo infantil, tá? Vamos continuar aqui então. Tudo certinho com vocês aí, turma? Bom dia. O professor abriu a água aqui, fez um estardalhaço com água com gás aqui. Bora lá então. Vocês querem falar alguma coisa? Bom dia, Isadora. Arthur, tranquilo? Bom dia, Isaac. Agora estou vendo algumas pessoas aí, né?
Tranquilo, então. Tá. Tem algum comentário aí da aula anterior? Vocês lembram da aula anterior? Isadora, lembra da aula anterior? Então vamos falar um pouquinho, né, da parte do analista de projetos aqui, dentro dos jogos digitais aqui, para fazer um jogo infantil, né? Não lembro, faz tempo, né, Lucas? A gente tem esse período longo aí, né? Aí sexta-feira, e daí quando tem feriado, ainda prolonga mais ainda, né? Então fica difícil aí. Eu vou sempre tentar relembrar um pouquinho antes da gente começar nossas aulas, né? É importante isso. Agora vai ter um feriado na semana que vem, aí, ó, vai aumentar ainda a nossa distância aí, dos nossos encontros, tá? Então aqui, ó, dentro de um projeto de jogos infantis aqui, o analista de projetos em jogos digitais, o que vai acontecer? Vamos tentar contextualizar aqui. Então, para poder desenvolver uma plataforma de game para crianças, né, chamada Baby Ultra Games, o analista de sistema precisa compreender as necessidades dos usuários dessa plataforma, correto? Ou seja, ele tem que entender ali qual tipo que é o público dele, né? É a criança, já está determinado, mas qual que é a faixa etária, né, dessa criança, né, dessas crianças, tá? Então é importante ele entender o resultado que deseja obter com esse sistema de jogos, né? Como ele vai programar, como ele vai desenvolver isso, como por exemplo aqui, trabalhar aspectos cognitivos, né, ou educativos, né? Então ele vai ter que decidir para que aspecto ele vai trabalhar. O analista desenvolvedor desse jogo infantil, ele vai utilizar uma linguagem de programação, então ele vai ter que decidir qual linguagem de programação ele vai utilizar, né, para desenvolver esse programa, para criar ali um pensamento computacional, uma instrução para a criança, né, ou seja ele instrução, né, pensamento computacional ou gamificação, né, um jogo gamificado, tá? Então esse é o cenário aí de um analista de projetos que ele teria que ter para desenvolver esse projeto aqui, esse jogo para as crianças, né? Então ele determina lá qual é o público dele, já determinou que é criança, qual que é a faixa etária, qual tipo de linguagem que ele vai usar para criar esse jogo, que qual seja, né, a intenção dele ali, seja para instrução, para educação, né, gamificação, e qual fins ali ele tem objetivo dentro desse jogo, né? Tá bom? Então, para a gente refletir um pouco aqui, um bate-rebate, né? Um tempinho aí para você me responder, quero que responda no chat aí. Em quais áreas o analista de jogo pode atuar ou desempenhar suas atividades, né? Então, esse momento aqui, 2 minutinhos, pode dar um Google aí, pode usar as ferramentas aí disponíveis aí para pesquisar, converse com o colega do lado. O Guilherme já respondeu ali na área dos games, né? Que mais? Sextou, né, Júlio? Isso é bom, né, Júlio? Tá animado, né? A gente se anima na sexta, né, turma? Então, me responda aí no chat aí. Vamos lá? Eloá, tá com saudade da sexta ou tá com saudade do professor? Bom ver vocês também. Lucas Gabriel, de beta tester, também. Tester é uma boa opção, né, Lucas? Eu queria ser tester. Queria testar jogo, né? Mas depois a gente vai ver sobre isso, né? Não é só testar o jogo, não é só jogar, né? Ganhar para jogar, né? É um processo meio burocrático, né? Documentos, análise de erros, de bugs, né? Correção, jogar e testar, escrever, né? E documentar, né? Mas é excelente. Eu queria um emprego desse, testador de game, né? Imagine ficar jogando o dia inteiro testando um jogo. Que chato ganhar para isso, né, Lucas? O Alexandre falou das informações aos criadores, né? Dar informações aos criadores, né? Não pode ser essas informações vai entrar em alguma categoria, Alexandre. Depois ali a gente vai entender um pouquinho que categoria vai entrar, né? Essas informações aí, né? Mas o analista ele vai vir com isso, né? Ele vai analisar desde o começo quem que é o cliente dele, vai pegar essas informações,
vai documentar, vai levar para a equipe, né? A equipe lá tem várias pessoas, aí a gente vai ver durante o nosso processo aqui quais que são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? E a gente vai começar a entender um pouco melhor aí de cada área, de cada profissional aqui, né? Que vai se encaixar e qual que você quer se encaixar também, né? Deixa eu ver ali, quem que escreveu mais. Chat, acho que fechou o chat. Dá uma levantadinha só para mim ver quem que foi. Não, só levantar um pouquinho para ver o comentário. Não está aparecendo a parte de cima. Aí vai baixando, baixando, baixando. Baixa, baixa, baixa. Informações que. Aí, o Júlio, vou ver que o Júlio leu. Que escreveu. O Júlio escreveu: em jogos pode-se atuar em diversas áreas, desde a criação e desenvolvimento de jogos até a sua promoção e marketing. Com certeza, o marketing também. Principais áreas incluem game designer, né? Que planeja a experiência do jogador, programador, que escreve o código do jogo, artista, bastante, né? Artista é principal também, que cria arte visual, né? Os games designers, escritor, né? Os roteiristas, desenvolvedor de história, roteirista dentro dos jogos, game tester, né? Que a gente acabou de falar aqui, que verifica a qualidade e funcionalidade do jogo, os erros, os bugs, as áreas de apoio como marketing, né? Que é a parte das vendas, da entrega do produto, comunicação, gerenciamento e comunidade. Parabéns, hein, Júlio? Vem completa com a resposta. A Eloá complementou ali o marketing, faz parte também, né? Dentro dessa área também temos o marketing. Então tá bom. Obrigado pela contribuição de todos aí. Vamos, né, continuar aqui com o nosso conteúdo. Então aqui nós temos aqui, né, a nossa resposta do bate-resposta. Como vocês já me falaram algumas partes ali já que interessante, que cabe dentro dessa profissão, né? Aqui nós temos outras, né? Então nós temos a parte artística, né? O artístico, nós temos designers e produção e nós temos a equipe da programação e qualidade, né? Então ali na equipe do artístico nós temos o art briefing, né? Que é o resumir, arte de resumir ali, né? O art briefing, o technical artist, o art manager e o analista audiovisual, né? A parte artística ali, né? O pessoal falou aqui que tem a parte da arte, né? E parte do design e produção, nós temos gestor de design de processos, analista de GDD, né? Analista de marketing, game producer, né? E o analista UI, UX, né? Dentro daí nós temos também programação e qualidade, nós temos analista de sistemas, analista de qualidade, os game tester, né? Que o pessoal falou bastante aí, o analista de qualidade, né? Do QA, e o analista de produção, de tradução, né? Então nós temos toda essa turma aí dentro dessa equipe nossa aí de analistas e desenvolvedores, tá ok? Alguma pergunta, alguma sugestão? Alguém quer complementar alguma coisa aí? Fala, Lucas. Não? Guilherme não, Isadora não, a Ellen não. Não, 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 não. Então, vamos. Próxima pergunta, bate-rebate ali. Vamos lá de novo. Estão de parabéns, estão contribuindo bastante aí. Além destas, em quais outras áreas ou atividades podemos encontrar analista de jogo? Vai lá, de novo, mais 2 minutinhos aí para vocês me responder. Pode pesquisar também. O Arthur levantou a mão. Arthur, quer fazer uma pergunta? Deixa eu ver o chat aqui como que tá. Pode abaixar um pouco. Aí, a partir daí. A Isadora falou esportes, né? Isso mesmo, esportes. O Guilherme também, esportes, né? Eloá, análise de gameplay, né? Que mais? Mais alguém aí, turma? Tem mais uns 30 segundos ainda para responder aí. Dentro dos 2 minutos. Quem mais vai responder aí? Daí a gente vai vir com a resposta comentada aqui do professor. Clubes de futebol profissional? Não sei o que eles trabalhariam dentro ali, né, Júlio? Mas pode ser uma possibilidade também. Mas vamos continuar nossa aula aqui. Talvez complemente aí a tua resposta, aí, a tua afirmação aí, né?
em quais outras áreas de atividades podemos encontrar na lista de jogos, né? Tá? Então, tem uma resposta ali, né? Deixa eu ver de novo ali. O Júlio vem com demanda boa, né, Júlio? Clubes de futebol, vamos lá, ver. Clubes de profissional de analista de desempenho podem atuar na áreas como desenvolvimento de jogos, análise de desempenho esportivos e outras modalidades, além mesmo em empresas que oferecem serviços de análise de consultoria para jogadores individuais, também podem ser encontrados em áreas como educação, né? Quem mais? Consultorias de jogadores individual também pode ser encontrado em áreas como educação, de consultoria e tecnologia. Tá? O Arthur falou nas escolas. Perfeito. Obrigado pela contribuição de vocês aí. Então vamos com a resposta aqui que a gente tem separadinha para vocês. Né? Então eles também podem ser um analista crítico, né, de jogos, sendo um redator ou um jornalista na área, né? Além disso, há a possibilidade de trabalhar em uma área em alta hoje, né, que nem foi falado ali, os esportes, né? Aí seria bem interessante, né? Então, a partir de 2000 ali, né, sempre existiu a questão de jogos, de competição, né? Mas tratada como esportes mesmo, como esporte, né? A modalidade de esporte, que tem equipe que pratica esse tipo de esporte a partir dos anos 2000, né? Até agora. E vem crescendo, né? Então tem competições aí, equipes grandes aí, né? Que são atletas aí dos gamers, né? Então a equipe aí ganha dinheiro para treinar igual um atleta tradicional, né? Igual alguém que corre, que joga futebol, que joga basquete. Então ele treina o dia inteiro, né? Seus jogos e prepara-se para as competições aí, né? Dentro disso, dos esportes, aí nós temos analistas táticos de esportes, eletrônicos e coaches, né? Tá ok? Então eu tenho aqui, né? Um jogo rápido aqui. Então eu vou fazer no chat de novo aqui, turma, ó. Eu contrato e você desenvolve, tá? Então eu contrato agora vocês aí, cada um de vocês, e vocês vão me responder como que vocês desenvolveriam esse contrato. Então eu contrato e você desenvolve. O que eu quero que vocês desenvolvam nesse análise, nesse projeto aqui? Eu quero um simulador de formiga, tá? Então, para vocês desenvolverem um simulador de formiga para mim, um software desse, qual seria o primeiro passo do nosso contrato? Quero que você tente buscar isso da maneira que você achar aí, né? O professor já não falou nada disso ainda. A gente está falando de documentação, de análise, de projeto, de entender como que funciona isso, e de como que você enfrentaria esse contrato. Acabei de contratar você agora, preciso de um simulador de formiga, né? Um projeto aqui que eu chutei aqui para vocês, né? E qual que é o primeiro passo desse nosso contrato? Me responda aí. Pode ser com a palavra de vocês mesmo. Bora lá, turma, vamos contribuir aí com o professor? Qual que é? Faz uma ideia. Eu fiz uma ideia de jogo, né? Então, quem vai contratar vocês vai vir com uma ideia, né? E ele quer saber eu queria saber qual que são os passos, né? O que você vai fazer? Vai definir escopo? Vai fazer um contrato? Vai buscar uma equipe? O que você vai fazer, né? O Guilherme falou assim, achar programador do jogo primeiro. A Isadora, né, falou, fazer um protótipo de jogo primeiro. O Lucas, depende, se for algo indie, né? É por aí, vocês estão no caminho certo. Quem mais? Quem mais responde? É isso que eu quero mesmo, que vocês pensem o que vão buscar, né, primeiro aí, tá? Só um pouquinho que eu já vou continuar lendo o chat ali. Só vou levantar um pouquinho o chat aqui para me ver as respostas. Aí tá bom. Pode baixar. Isso. Então vamos de novo aqui no chat aqui, né? Vamos baixar, pode baixar. Pode baixar.
Pode baixar, na Elo aí. Eloá. Vamos ver da Eloá. A Eloá começa com a identificação das partes envolvidas, cliente e desenvolvedor. Em seguida, da definição do objeto do contrato, o jogo ser desenvolvido, correto? E os termos e condições das prestações. Já quer receber, né, Eloá? E os serviços como os prazos, responsabilidades, preços e pagamento. Né? Interessante, interessante. Vamos ver aqui o Alexandre. Primeiro passo é criar um jogo simulador de formiga e definir o conceito do jogo. Interessante teu conceito, Alexandre. Isso envolve escolher o jogo, um tipo de jogo com um simulador de colônia ou um jogo de estratégia com formigas e decidir a mecânica e a funcionalidade que serão implementadas. A Ellen, discutir os valores com o programador. A Ellen está precisando do dinheiro. A Eloá falou D só. É Isaac, programador. Então, o comentário do Alexandre eu achei bem interessante. Eu pensaria parecido, né? Mas, primeiro, o que a gente faria ali, né? Primeiro, depois eu complemento ali, Alexandre, a linha de raciocínio ali. Primeiro passo do contrato é definir o escopo do projeto, né? O que será entregue, as etapas, prazos, etc., né? Antes de qualquer outra decisão. Né? Falaram ali de pagamentos, de prazos, né? Perfeito. Mas o comentário do Alexandre foi bem interessante. Não é descartado no mercado e é bem interessante, né? Tem um nome para isso, esqueci agora, a hora que eu lembrar eu vou passar para vocês. Que quando o cliente vem com uma ideia, você já rascunha e já entrega um produto para ele. Fala, é mais ou menos isso que você quer. E em cima disso, ele vai produzindo ali a ideia, né? Deixa eu ver o que o Júlio falou ali. Qual que vai ser a prova? Então, nós vamos ter que ver como que nós vamos fechar esse primeiro trimestre, porque eu comecei já finalizando, né? Tivemos uma aula e o trimestre já está acabando, né? Eu acho que a gente faz um trabalhinho aí e vou conversar com o Gabriel sobre isso. Daí a gente fecha melhor isso. Tem que fechar. Você tem que ter nota aí. Eu acho que você já tem algumas notas aí. Vou ver com o Gabriel. Primeiro tem que analisar o quanto você vai gastar para definir o seu acordo. Por isso o dinheiro primeiro, tá certo? Primeiro a gente vê se a gente, né? A gente não entra num projeto sem saber se a gente vai conseguir terminar, né? Você vai conseguir o orçamento para isso, tá certo? O pensamento, né? Mas o pensamento do Alexandre ele foi bem interessante. Por quê? O cliente vem para você com uma ideia. Eu quero uma mobilidade e seja prática. Você vem com ele, entrega um patinete, né? Ó, tem um patinete aqui, seria isso que você queria? Por quê? Porque ele não deu exatamente o que ele queria transporte e mobilidade, você vem com o patinete. Daí ele fala, não, eu quero alguma coisa que seja mais rápido, mais confortável, que continue tendo essa flexibilidade. Aí você já pensa, entrega uma moto, né? E você vai construindo em cima do que o cliente quer, né? Ah, eu não quero isso, eu quero mais conforto e tal. Então você vai ter que trazer um carro, né? Então essa ideia do Alexandre é legal, você entregar produtos e desenvolvendo em cima com o cliente já fica satisfeito porque você tem um produto. Tem uma técnica para trabalhar isso, né? Eu posso trazer para vocês durante as nossas aulas aí, que a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então, todo mundo que respondeu ali não está errado, né? A parte do dinheiro é bem importante, a gente achar a equipe primeiro, montar a equipe também, mas aí, o princípio aqui dessa pergunta e a resposta que eu esperava, primeiro passo aqui, a gente fazer o escopo do projeto e dentro do escopo do projeto, né, tá lá sim o orçamento, né, de quanto que a gente pode gastar e quando a gente deve gastar. Porque aqui, dentro desse escopo, você vai ter o quanto que você vai precisar da equipe. Ah, eu vou precisar de um desenvolvedor, um programador, eu vou precisar de um game designer ou não, vou precisar de um analista do projeto, né, vou precisar de um Scrum Master ali que gerencia a equipe, né? Então, você já monta a tua equipe já pensando em quantas pessoas você vai ter que ter, né? Pelo menos 3, 4 pessoas ali para começar um projeto, né? Um projeto mais elaborado, né? Não que você não consiga fazer sozinho, consegue sim, mas um projeto mais elaborado, pelo menos umas 3 pessoas ali, então vai estar envolvido, você vai ter que colocar valores dessas pessoas, né? O prazo que você vai ter que entregar, 6 meses, 3 meses, tudo isso você vai já meio que planejando ali para que possa tomar uma decisão melhor, né? Porque você não pode vir para o cliente e falar assim, eu vou levar 6 meses e demorar 1 ano, né? E você não pode vir falar para ele que vai custar
100 mil o projeto dele e você vai gastar 200, né? Então, tem que definir sim essas coisas antes, com certeza. Vamos lá então. Falar do Game Tester, né? Avaliadores de jogos e analista de qualidade. Então, dentro dessa área nós temos o Game Tester, então vamos falar de algumas pessoas dentro da área. E nós vamos começar a falar desse profissional aqui, o Game Tester, né? Eu queria trabalhar com Game Tester, né? Será o sonho de todo profissional? Será que é isso? Né? Quem aí gostaria de trabalhar de Game Tester aí, vai, dá um joinha aí, levanta a mão, me responde aí no chat. Segundo muitas pessoas, né, muita gente quer ser um testador de games, né? Seria um trabalho paraíso, ideal, mas não é bem assim, né? Não é bem fácil assim como a gente pensa, né? Seria um pouquinho mais complicado. Você, como analista de jogos, vai ter que não apenas testar o game, mas também terá que desenvolver os relatórios de bugs, né? Vai ter que descobrir onde estão os erros dos níveis, né? Se tem erro no cenário, como que está a animação, se a animação está boa, se não está, os erros que tem nela, né? Os objetivos, como que estão funcionando os objetivos dos jogos, os feedbacks dos jogos, como que estão, né? Os sons, né? Como que estão funcionando os feedbacks dos sons, né? A sonoplastia ali, o design do som, tudo isso. Então você vai analisar o jogo por inteiro, né? E vai ter que trazer relatórios, né? Então não é tão fácil assim, só ficar jogando. Mas mesmo assim eu gostaria de trabalhar como tester, né? E ficar jogando jogos demonstrativos com muitos erros, né? Então, às vezes, o jogo nem está rodando direito, você vai ter que ter paciência, ou não, né? Para trabalhar com aquele jogo ali. Então, não é um serviço muito legal também não, né? Vai ter que relatar, documentar tudo isso. Talvez, né, não seja tão paraíso assim como a gente pensa, né, pessoal? Não sei se tem alguém aí que tem vontade de ser um tester, né? Um game tester, mas a gente entende que para o analista de qualidade, né, desse jogo, ele deve estar bem preparado, né, para entregar esse produto. Então ele vai ter que testar de todas as maneiras possíveis, encontrar erros, né, dificuldades, objetivos do jogo, se está funcionando perfeitamente ou não. Vai ter que apresentar esses relatórios aí para ser corrigidos esses erros. Vai voltar para ele de novo, ele vai testar de novo, né? Então ele vai otimizar esse processo, vai fazer as atualizações pedir solicitações das atualizações que for preciso, né? Tornando isso apto para ser liberado no mercado, tá? Então esse é o processo total de um game test que ele vai ter que passar por todas essas etapas, né? Não sei quanto tempo ele vai ficar testando esse jogo, se o jogo é muito complexo ou não, né? Tem então todo um processo aí da parte do game tester, né? Então essa é a parte aí interessante de ser um game test, né? Então ele é um avaliador de jogo e ele é um analista de qualidade, né? Então ele vai fazer todo esse processo aí, tá bom? Quem aí gostaria de ser um game tester aí? Eloá queria? A Eloá queria, né, Eloá? Ganhar dinheiro jogando é legal, né? Eu também gostaria. Depois vamos pesquisar aí quanto que tá o salário do game tester, né? Para ver se motiva, né? A gente mesmo de verdade, né? Tá, vamos continuar aqui então. De novo aqui, uma resposta no chat, resposta rápida, né? Qual dessas áreas o analista de jogos não atua, né? É bem simples aqui, é só para a gente descontrair um pouco, né? Letra A, letra B, letra C ou letra D? A Isadora já respondeu lá, também queria ser, já respondeu medicina, né? Medicina, né, Arthur? Alexandre também, Isadora, medicina, com certeza, né? Bem fácil, né? É só para a gente descontrair um pouco, né? Qual dessas áreas não atua, né? O marketing, então a gente tem um marketing, com certeza, dentro do... Na verdade, turma, não é ali a resposta ali, a pergunta tá elaborada errada, né? Eu tinha mais uma questão ali e eu acabei colocando errado ali. Mas o marketing, o programação, design, gráficos, né? E o analista de jogos, talvez na medicina, talvez também, né? Não teria problema, né? Mas nessa área aqui, marketing, programação e game design gráfico, tá ok? Então vamos continuar aqui. Era só para descontrair um pouco ali, para quebrar o gelo um pouco da nossa corrida de conteúdo aí, tá? E como que tá o conteúdo? Estão absorvendo bem? Tá tranquilo? Agora nós vamos falar de produção, né, executiva.
que é o Game Producer, né? Tá ok? Bora lá então. Então o analista, né, pode ser também o cara da grana, né? Tá tranquilo, né, Alexandre? Então, o analista pode ser também o cara da grana, né? O famoso presidente CEO, né? Tá bom assim, Alexandre? Obrigado. Bem interativa, tá muito legal. Beleza, obrigado, turma. Então, o famoso presidente também, né? Ele pode ser o famoso CEO da empresa, né? Seja um desenvolvedora ou uma publicadora de jogos, né? Então, ou o chefe da equipe do eSports, né? Então, esse game producer, ele pode se enquadrar dentro dessas pessoas aqui que eu falei para vocês, né? O professor Guerreiro Gabriel aí, né? Deixa eu voltar dos comentários. Foi um monte de comentário ali. Ah, pode baixar. Baixar na Eloá. Eloá, o professor Guerreiro é muito legal, o melhor professor do mundo. Com certeza, né? Mas você tá falando do Gabriel aí, né? O Gabriel Guerreiro, né? O professor Gabriel Guerreiro é meu parceiro. Ninguém quer... O que ninguém quer saber, Júlio? Não seja assim, Júlio. Deixa eu ver, o Guilherme. Eu quero ser presidente de uma grande empresa de games. Vai ser, Guilherme. Ele me chama para trabalhar com você, hein? Eloá, deu risco que eu tô querendo. Deixa eu só um pouquinho. Tá querendo nota, mas não sabe pedir. Com certeza já ganhou uma nota aí, né? Puxando a sardinha do Guerreiro aí. A Isadora quer ser da streaming? Ah, boa. O Lucas não vai ser nada. Ô, Lucas, o que é isso? Eloá, escreve direito. Deixa eu ver o que o Lucas falou. Presidente do sanatório, daí você tá zoando, né, Lucas? Vai ser sim, vai ser presidente sim, vai chamar a gente para trabalhar ainda, para ele ainda, né? Tá? O Steam. O Guilherme, Guilherme, o que é isso? Steam é coisa de miserável, que negócio que é esse? O Júlio quer ser empresário. Deixa eu ver, a Isadora, você que é. O Júlio quer ser empresário, né? Então, sem confusão, hein, turma? Vamos brigar. Eu acredito em todos vocês aí. Se vocês, quem abrir a empresa primeiro aí, quiser me chamar, eu vou morar em Maringá aí. Se for em Maringá, né? Você pode trabalhar home office também, né? A maioria das pessoas aí da tecnologia trabalha home office, né? A Ellen quer ser administradora. Vai ser administradora de uma empresa de alguém que vai abrir aí. Tem gente que quer ser presidente, vai abrir empresa aí, né, Ellen? Vai me convidar, Júlio? Beleza. Deixa eu ver, Lucas. Professor, herdeiro do Elon Musk, não tem como, né, Lucas? Você vai ter que conhecer o homem primeiro, só se for filho dele. Será que ele vem pro Brasil e... Meu Deus do céu, agora surgiu... Eu não tô conseguindo acompanhar vocês aí no... O Júlio vai ser o próximo Didi, essa é boa, hein, Ela? Gente, não estou conseguindo acompanhar esse chat. Vamos dar uma paradinha aqui agora. Daqui a pouco a gente volta aqui. Professor, trabalhar em banco porque emenda feriado. Também. Professor também emenda feriado. Né? Professor também emenda feriado. Mas trabalhar no banco. Trabalhar no banco você entra... Que horas que abre o banco? 10 horas. Aí fecha meio-dia para o almoço. Aí fecha 4 horas, né? Esse é um emprego bom, né? Bora lá então. Vamos continuar aqui, senão a gente não... O Arthur vai ser um grande desenvolvedor. Com certeza, Arthur. Acredito nisso. Bora lá, então. Vamos lá, depois a gente volta aqui no chat. Tá perfeito. É isso que eu quero de vocês. Vamos lá, então. Então, dentro da área do Producer aqui, né? Do Game Producer, você pode ser, né? O dono da grana aqui, né? Como está dizendo aqui no texto. Então, ele é responsável pelo sistema em nível estratégico, ocupando o topo de produção com um alto nível de responsabilidade também, né? Então vem o dinheiro, vem a responsabilidade, né, turma? Não é só assim, só o dinheiro. Principalmente na gestão e as despesas de recursos, né? Então, quando muito é dado, muito é cobrado, né? Então, se você recebe mais, então você será cobrado mais, né? Então tem as suas responsabilidades ali e para você gerir tudo isso. Além da disponibilidade dos recursos, ele também irá planejar a parte do projeto ali, as normas do projeto, né? E o longo prazo, como que vai ser. Todas essas questões aí, tomada de decisões o tempo todo, com base nas informações ali geradas nos documentos, né? Gerada
através de reuniões com o cliente, lado a lado do cliente, e lado a lado da sua equipe ali de game design e das outras pessoas integrantes da equipe, né? Então, o Game Producer, ele tem toda essa responsabilidade aí, né? Não é só ser o dono da grana aí, como a gente está lendo ali no texto, né? Mas principalmente aqui, quem está nesse nível aqui de Producer, ele tem um alto nível dentro da empresa, com certeza, sempre sim, né? Provavelmente ele é o CEO da empresa aí, né? Tem muita gente ali que falou que quer ser presidente, né? Talvez seja você aqui, o Game Producer aqui, né? O CEO da empresa, tá bom? E nós vamos falar das outras pessoas também, né? Envolvidas, né? São os funcionários do marketing, né? Que também são importantes. Vamos lá falar deles um pouco? Tem alguém aí que tem interesse, né? Dessa área? Então vamos falar um pouquinho dessa área. Para ganhar destaque, né? Conquistar consumidores e superar a concorrência, né? Existe uma estratégia dentro do marketing, né? São as pessoas que estudam essas estratégias dentro do marketing para alcançar o público, né? Para alcançar o dinheiro, né? Sem eles não vem o dinheiro também, né? São essenciais, né? Então, seja um jogo indie ou um objetivo de construir uma audiência ou para game ou para almejar atingir um público-alvo, né? A gente tem que usar esses parâmetros aí do marketing, né? Muitos competidores também estão de olho, né? Então precisam trabalhar bem o marketing em cima dos nossos produtos. Nessa área é preciso encarar os jogos como um produto de serviço, né? É isso que a gente encara, né? Desde o começo da produção a gente tem que encarar o nosso jogo como um produto e serviço, né? Então a gente tem que vender esse produto, né? Todo produto tem um público-alvo para que sejam verdadeiramente inseridos no mercado, né? E se tornar um produto competitivo, né? E lucrável, né? O analista deverá traçar algumas estratégias para isso, né? Então o analista de marketing aqui, ele vai trazer esse plano aí de propaganda, de venda, de engajamento aí, né? De pessoas para consumir o produto, né? É ele que traz o dinheiro, né? De certa forma, para a empresa. Tá certo que se ele não precisa fazer muita força se o produto for bom, né? Se o produto for auto-vendível ali. Oi? Eu acho que não dá certo abrir o microfone aí. Vamos só no chat ali mesmo. Deixa eu ver o chat ali como que tá. Acho que alguém falou antes ali, eu não vi. Aí, daí pra baixo, acho. Acho que é daí pra baixo. É. Controle, vamos lá. A Eloá. Não gosta muito do marketing, Eloá. Que mais? A Ellie curte mais ou menos. O Arthur fez um desenho ali. O Guilherme não gosta de marketing, né? Então, vocês não querem fazer marketing, não querem vender nada, né? Entendi já. Mas a questão do marketing é uma questão também importante para nossas vidas, né? Eu, quando comecei numa empresa de programação, depois eu fui. O marketing ajuda demais, não é verdade, Arthur? É isso que eu ia falar agora para a turma. Eu comecei numa empresa de programador e depois eu tive que vender o produto também. Fui para vendas e eu não queria vender. Porque eu falei, eu não sou vendedor, não tenho jeito, né? Não tenho uma boa comunicação, não sei vender. E daí eu aprendi que não, que é o contrário. E todos nós. Ah, caiu? Voltou? Lucas, voltou aí a comunicação? Voltou. Tá, caiu. Eu pensei que alguém caiu, hein, Lucas? Não derrube ninguém, hein, por favor. Então, voltando aqui, né? O marketing, ele é bem importante, gente, porque assim, eu entendia diferente, né? Ah, não vou vender, não vou trabalhar nessa questão do marketing, mas a gente tem que fazer a nossa propaganda o tempo todo, né? Nós somos vendíveis, né? Nós temos que nos vender o tempo todo, né? Para o mercado de trabalho, para as pessoas, né? Que nem eu tenho que me vender para vocês gostarem do produto que eu estou oferecendo para vocês, que são as minhas aulas, meus conteúdos. Então a gente está vendendo o tempo todo e a gente tem que trabalhar o marketing dentro da gente, né? Na nossa vida, né? Então eu estava contando a história aqui para vocês. Eu entrei numa empresa de programação e depois eu passei da programação para vendas, né? E eu falei, não quero isso, eu não sou vendedor. E eu tive uma experiência ruim e ao mesmo tempo boa, que eu aprendi que nós temos que
todos nós somos vendedores, né? E nós somos nosso próprio cartão de visita, então nós temos que sempre estar preparados e bem apresentados, porque nós somos nosso cartão de visita e nós vendemos a nossa imagem o tempo todo, né? Nós somos um produto que vende uma imagem e alguém quer comprar essa imagem, né? Então é assim que nós somos remunerados, assim que o dinheiro vem nas nossas vidas, né? Então a gente tem que vender, né? Se você não quer vender um produto aí de alguém, você tem que vender você mesmo, né? Alguém vai querer comprar você para trabalhar, ou a tua ideia, ou a tua inteligência, a tua aptidão, né? O que você tem a oferecer vai ser remunerado. E isso é marketing, né? A Isadora falou que o marketing é muito bom, né? O Alexandre também, o marketing é muito útil, né? E é útil, não adianta, a gente não pode fugir disso, né? A gente vai trabalhar com ela ou não, a gente tem que trazer algumas importâncias ali, algumas estratégias para nossas vidas, né? Como eu tenho que vender o meu peixe aqui, né? De ser um bom professor para vocês, né? Isso é marketing. O professor Gabriel aí também, que já vendeu o peixe dele, pelo jeito que tem aí, né? As pessoas elogiando ele aí, ele já fez o marketing dele, né? E eu também fiz o marketing dele aqui agora, né? Ao vivo aqui, e depois o pessoal do YouTube que vai seguir vai ver o marketing do professor Gabriel também, né? Um professor bom aí que está com vocês. Então é isso, né, gente? Então a parte do marketing aqui a gente pode passar para a próxima etapa. Dentro dessa área também nós temos, né, os recrutadores de talentos, né, do parte do RH. No recursos humanos também, né, pode haver um analista de jogos, né? Outro lugar que pode ter um analista de jogos é dentro dos recursos humanos, né? Então a procura, né, por novos talentos, né? E na hora das entrevistas também dessas pessoas dessa área, então nós temos também a possibilidade de ter um analista dentro dessa área aqui, na área de contratar alguém, de procurar um serviço, né? De contratar um serviço novo aí, a gente ter dentro da área dos recrutadores aqui, do banco de talentos aqui da empresa, né? Um analista de jogos, tá bom? Outra área aí. A Eloá trabalha com recursos humanos lá, então você gosta disso, né? Então você vai entender bem. Aí, ó, você pode atuar como um analista de jogos dentro da tua empresa aí, né? Legal isso. Licenciadores, vamos falar dos licenciadores, né? Alguém quer comentar alguma coisa aí antes de eu entrar com licenciadores? Tudo certo? Ah, esse jogo é bom, né? Eu gosto também. Vamos marcar uma hora para nós jogar na sala, todo mundo aí. Não sei se conecta aí na escola. Ah, Isadora, a pergunta é o seguinte: se vocês tinham alguma coisa para acrescentar antes de eu entrar com o conteúdo licenciadores. Aí ele jogava bastante. Eu faz tempo que eu não jogo, mas eu gostava bastante. Gosto ainda, né? Só não joguei, só não tô jogando. Eu odeio licenciadores. Que é isso, Isadora? Adorava esse jogo. PlayStation só faz jogo. Porque a PlayStation só faz jogo exclusivo. Agora começou, né? O chat aí. O professor tem que tentar entender ali a linha de raciocínio de todo mundo. Tô lendo aqui, tá? Os comentários. Se tiver interessante aqui, eu repito. O que é R$ 300 o jogo? Pessoal tudo rico aí. Pessoal de Maringá tudo rico aí. Tudo filho. Pago R$ 500 no Mario Kart. Pessoal de Maringá tudo rico aí. Tudo filho de empresário. Tudo, né? Eu tô ligado já. Por isso eu tô com vontade de morar em Maringá aí por causa disso. Mario Kart é bom, né? Eu também gosto de Mario Kart. Coitado do que, Luá? Coitado de quem? Bora lá então? Já ninguém quer cumprimentar mais nada? Isso aí já não posso falar, né, Eli? Mas tem nosso jeitinho, né, Eli? De a gente conseguir os nossos jogos aí, né? Sem precisar gastar tanto, né? Não vou falar aqui ao vivo, né? É ruim isso, né, Isadora? Esses valores aí. Eles pensam que todo mundo é rico, né?
Deixa os games pobres. Tá bom, então, vamos lá. Então, licenciadores, né? Seus trabalhos e objetivos são garantir que as suas marcas estejam devidamente representadas nos jogos de propriedades de desenvolvedora ou publicadora que eles representam, né? Então, nós temos que contratar os licenciadores, né? Nós queremos que nossos jogos estejam bem representados, as suas propriedades, né? Sejam bem representadas e bem publicadas, né? Então, vocês falaram mal aqui que eu odeio os licenciadores, né? Agora eu entendi o conceito aí desse ódio aí dos licenciadores, né? Que são os preços, né, turma? Que a gente faz jogo, deixa lá disponível nas plataformas, mas quando a gente começa a ficar mais famoso, né? A gente quer licenciar nosso jogo, né? Nós queremos que alguma empresa publicadora dessas licenciadoras compre e administre o nosso jogo. E aí torna o jogo mais caro mesmo, né? Torna o jogo muito mais caro mesmo, né? Aqui nós temos o exemplo aqui desse jogo aqui, né? E realmente fica mais caro mesmo, né? Para youtuber ser mais barato? Não entendi. Essa foi boa, né? O que o pobre vai fazer com o jogo se ele tem que trabalhar, né? Não tem tempo de jogar, né? Essa foi boa, hein? Né? Quem tem tempo para jogar, né? Quem tá trabalhando, correndo atrás, não tem tempo, né? É verdade, Arthur. A gente gasta muito para fazer um game top, né? Não tô falando dos joguinhos básicos, né? Que a gente entra lá e faz lá. Tem bastante joguinhos básicos ali que a gente faz até sozinho, né? Mas grandes jogos a gente precisa de uma equipe grande, né? Tem equipe aí gigantesca para produzir um gamer desse aí, né? Desse nível para você querer pagar R$ 20, R$ 30, R$ 50 no jogo, né? Então nada mais justo, né? De pagar os valores que são devidos ali à qualidade do jogo, né? É um produto vendido, é um produto de qualidade, né? Requer que seja pago por isso, tá? Então, alguém quer fazer mais algum comentário, licenciadores? Já fizeram bastante antes do professor comentar, né? O GTA vai ser 600 conto. Eu não acho justo, não a questão do valor. A questão do valor eu acho justo. Eu não acho justo o nosso dinheiro não valer muito hoje no Brasil, né? Por isso que eu indico vocês, incentivo vocês a estudarem programação, a conseguir serviço aí fora do país aí, Portugal, Canadá, Estados Unidos, está precisando de mão de obra e ganhar doletas, né? Ganhar em dólar ou em euro, né? Aí a gente começa a ganhar um pouquinho melhor. Quando a gente começar a ganhar melhor, gente, vocês começarem a entrar no mercado aí, começarem a se desenvolver, financeiramente estarem bem, esses valores vão ficar significantes, né? Porque você está financeiramente bem, né? Se você ganha lá, igual o Neymar, milhões, você não sabe nem que nem custa nada isso aí para você, R$ 600, né? Se você ganha lá 15, 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, R$ 600, R$ 500 no jogo, não é nada, né? Agora, se você é um assalariado e ganha ali o salário mínimo para sobreviver, você não vai comprar um jogo desse, nem aqui, nem na China, né? Talvez na China, né? Mais barato, né? Deixa eu ver aqui. Oi, lá, eu não que eu quis, né? Eu quero. Eu estou estudando para isso, estou me preparando para participar, sim, né? Eu quero criar meu jogo. Estou precisando de equipe aí. Quem sabe eu acho aí com vocês aí, né? Tá explicado, né, Ellen? Então é isso, ó. Eu estou precisando de gente aí. Eu preciso de roteirista, alguém que tenha uma ideia aí fantástica de jogo, né? Deixa eu ver, Arthur. O Arthur falou assim: o jogo foi feito por profissional, o preço do jogo tem que pagar o preço do desenvolvimento. Correto, Arthur. É justo, né? É justo. O cara trabalhou ali o ano inteiro, né? Ele tem que receber o salário, então ele tem que receber. E foi uma produção boa, né? Deixa eu ver, a Lucas falou: Isadora, você trabalha, tem pai rico, imagina eu que sou tipo mendigo. Que é isso, Lucas? Acho que tem mais gente aí que é filho de pai rico aí, eu tô ligado. Lucas falou que é roubado, que mais? Tem coisas que eu não consigo acompanhar aqui, tá, turma? Só sobe um pouquinho. Deixa eu ver quem. Sobe. Aí. Isadora Oliveira, tem ideias. Isadora, vamos conversar então. Eu quero tuas ideias, a gente vai juntar a força aí. Quem mais?
Eu gosto mais. Eu gosto mais. Na verdade, eu não jogo muito. Eu gosto mais. Eu jogo FIFA, jogo PS, jogo GTA. Que mais? Tem mais alguns outros jogos aí. Deixa eu ver o Lucas. O EA Sports, né? EA Sports lança a FIFA todo ano, né? Por R$ 300, sendo bilionários, né? É, mas é que custa para eles manter isso, né? Também quando chega num auge da tua empresa, né? O teu produto tem valor, né, Lucas? Né? Um exemplo, o iPhone ele tem valor, né? Talvez ele não valeria tanto assim dinheiro se ele fosse uma outra marca. Mas a marca, o nome dele, hoje o que ele conquistou no mercado vale. Só o nome dele vale dinheiro. Não é nem as questões mais, né? Se a gente for produzir um FIFA e um futebol hoje, nós, com um novo nome, talvez não vai valer aí R$ 20 o nosso jogo. Mas como é a EA Sports ali que é pioneira no mercado, ela vai ter o valor de nome dela, né? De mercado, né? Isso que vale também. Tá bom? Obrigado pela contribuição de todos aí. Eu quero achar essa equipe aí. Vamos montar essa equipe aí em Maringá aí. Roteirista, game designer, eu preciso de programador, né? E um analista aí. Bora? Análise de projetos de jogos digitais. Vamos lá? Mais uma rapidinha aqui no chat aqui. Todo analista de jogos precisa saber programar? Verdadeiro ou falso essa questão ali? E responda de baixo também. Contratos só servem para produtos físicos? Verdadeiro ou falso? Falso, né, Isadora? Que você concorda? Que é falso? O Guilherme falou que é verdadeiro. O Arthur falou que é falso. O que mais? Isadora, falso. Falso. Eloá, falso. Os dois falsos. Alexandre, falso. Arthur, falso. A Ellen, falso. Lucas, Arthur, tudo falso, né? O Júlio, verdadeiro. Duas pessoas falaram verdadeiro, né? Então vamos já responder aí, obrigado. E eu vou falar que quem falou que é falso tá correto, né? O analista de jogo precisa saber programar? Não, o analista de jogo pode ter focos em diversas áreas, planejamentos, balanceamento, análise de dados, marketing e não precisa saber necessariamente programar. Então é falso, né? E o contrato serve só para produtos físicos? Falso também. Os contratos são fundamentais para serviços, software e jogos digitais e qualquer tipo de negociação, né? Não somente para jogos, né? Inclusive, são ainda mais importantes em produtos digitais para garantir o direito e deveres de todas as partes, né? Então a gente tem nossos direitos e nossos deveres têm que ser registrados em contratos, né? Então as respostas são falsas, tá? Mais uma questão era só para descontrair um pouco também, né? Trazer um quebra-gelo aí, dar um intervalo no nosso conteúdo na sala aí, tá? Como que estamos com o tempo? 8h30. Gabriel, vou entregar 8h50 para você, tá? A aula. Que eu tenho que entregar o estúdio aqui. Do direito. Vamos falar um pouco do direito? Vamos lá, então. Objection. Melhor jogo do mundo. Eu não conheço. Ace Attorney é um jogo de advogado. Ah, o da imagem, tá? Agora que me liguei, desculpa. Vocês estão ligados no jogo, hein, turma? Vocês são top aí, hein? Estão conectados aí. Bora lá, então. Você pode ser um advogado dos gamers? A pergunta e a resposta, né? Um advogado negocia todos os contratos e garante que a equipe de produção não esteja criando conteúdo que possa colocar, né, o distribuidor em qualquer problema legal, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? O jeito que vai se tratar o teu produto ali, se ele está dentro dos trâmites legais, né? Porque você pode depois ser processado por você produzir um conteúdo ali ilícito, né? Ou fora das regras, né? Ou imagine você constrói lá um produto que é homofóbico ou racista, né? Ou antirreligioso, né? Então você tem que tomar cuidado, né? Então o advogado vai cuidar de todas essas partes aí legais, né?
de cuidar do teu produto, da distribuição ali do teu produto sem problemas, né? O Devil May Cry, bom, top. Minecraft, bom também, né? Coconut Shake, também é bom. O que mais? Então, a parte do advogado aqui, né? Então, a gente tem que cuidar com a parte da distribuição. O advogado vai fazer essa questão para nós, né, turma? Deixa eu continuar aqui. O único ponto, né, que nesse caso, além de ser um analista de jogos, você também precisa ter uma inscrição na OAB. Então, o advogado vai ter que ser um analista, né? Vai ter que conhecer essa parte de jogos. Então, ele vai ter que estudar mais do que os outros, né? Ele vai ter que estudar a parte de jogos, entender todos esses conceitos aqui que a gente está aprendendo e ser formado na área de direito, ter o OAB aí, né? Então, ele vai ter um estudo mais, né? Não que ele não goste de estudar, porque o advogado eu acho que é um dos caras que mais estudam, né? Sempre tem que estar lendo e entendendo das leis, né? Das brechas da lei e entender tudo sobre a lei ali, tá bom? Advogar. Bora lá então? O que é esse ô louco aí, Isadora? Me explica. Educacionais e instrucionais, né? Instrucionais. Bora lá? O que é, Guilherme? Não entendi. Exemplifica para nós aí. Os jogos digitais podem ser utilizados com sucesso no processo de ensino e aprendizagem, né? Com certeza. Por meio de gamificação, né? Então a gamificação ela se tornou famosa aí nesses últimos dias, né? Na pandemia, então ela teve o seu auge ali, né? Então a gamificação na aprendizagem ali está sendo muito usada. Então o analista pode aplicar esse método em qualquer área de conhecimento, né? Como matemática, português, inglês, física e até mesmo nas áreas da saúde, né? Que já utiliza tecnologias e games para oferecer exames e realizar tratamentos, né? Deixa eu ver aqui o chat, antes de eu continuar ali, né? Estão bem interativos, né? Deixa eu ver aqui. Volta. Lucas, meu irmão trabalha na área educacional com jogos. Olha só que interessante isso, hein, Lucas? Quiser trazer alguma observação lá da área dele, você pode falar. O Guilherme odeia matemática. Que isso, Guilherme? Matemática é importante. Arthur ama matemática. Eu sou professor de matemática. Formado em matemática. Tem que gostar de matemática, é importante. Eu também não gostava de matemática, depois eu fui para programação, quebrei o tabu, matemática é bom, é importante, comecei a gostar e aí eu fiz matemática. O Lucas, ele usa Minecraft na educação e outros jogos na empresa que ele trabalha, jogos exclusivos, né, que é a empresa que desenvolveu, né? Legal isso. A hora que você quiser trazer alguma complementação dele lá, algum jogo, alguma coisa interessante lá, pode trazer para nós, tá bom? Bora lá, então vou estender minha tela de novo do slide ali, vamos continuar o slide ali. Então, além, né, dessa área aí do educacional, né, além disso, por meio da gamificação, as empresas também contratam analistas de jogos para treinar seus funcionários. Aí, ó, outro lugar que o analista pode se encaixar aí dentro das empresas, né? Como o Lucas deu o exemplo ali do irmão dele, né? Esse processo já está muito presente no mundo corporativo. Por exemplo, né, uma construtora, o analista desenvolvedor de jogos pode instruir por meio de gamificação sobre as boas práticas do canteiro de obra, né? Então, inúmeras coisas, né, do game para ensinar, né? A gente pode criar, vocês aí, ó, pode aprender a criar jogos rápidos e simples de gamificação para ensinar, né? Vai fazer uma palestra numa escola sobre incêndio, sobre bullying, faz um jogo. Vou numa empresa de construção, vou falar sobre canteiros de obras, cuidados, EPIs, faz um jogo. Vou numa empresa de trânsito, né, no Detran, cria uma gamificação falando sobre o trânsito e regras do trânsito. Então, inúmeras coisas a gente pode fazer gamificação dentro da educação, ensinar através com jogos. É uma área gigantesca, uma área enorme, dá dinheiro. Os jogos são jogos simples, você consegue construir um jogo em uma semana ali sozinho, usando uma engine ali qualquer, né, uma linguagem de programação qualquer ali. Você faz um jogo simples, que é educativo, né, e vai ganhar dinheiro com isso, né. Bora lá então, né. Então, a parte da educação aí
da gamificação ficou bem tranquilo, ficou claro para vocês, né? E os esportes, né? Antes a gente tá quase finalizando aí a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho dos esportes, né? Tá? Então vamos lá então, falar um pouquinho dos esportes. Alguém quer falar alguma coisa aí? Tá abrindo o microfone? Tem que tomar cuidado com o microfone, só com as microfonias aí, a hora que for abrir. Tá. Beleza. Então vamos lá. Os sucessos dos esportes eletrônicos, né, pelo mundo inteiro é impressionante, né? E tem dominado o cenário do gamer, né? E a tecnologia nesses últimos anos aí, né? Vem crescendo de forma exagerada, né? Crescente demais, né? A área de entretenimento, né? Sobre o game, ela é o maior faturamento hoje no mercado, né? É a maior fatia aí de faturamento e de entretenimento é da parte do gamer, né? E do esporte vem crescendo também, né? Uma definição simples que o esporte gira em torno de competição de jogos eletrônicos em que os atletas profissionais disputam partidas, sejam elas presenciais ou online, né? E o analista de jogo entra nessa área também, ele pode fazer parte da equipe dos esportes, né? Então aqui o analista entra também nas equipes aqui esportivas, né? Dos games dos esportes, né? De uma equipe de transmissão do evento, por exemplo, né? Como coach também, né? Pode atuar como treinador ali na parte da equipe. Então ele pode atuar como coach, treinador, o analista escolhendo as melhores táticas ali, né? Estratégias para que o time dele ganhe, né? O próprio play ali, né? Ganhe as competições. Ele pode ser um coach ali, um treinador dessa equipe. Além disso, ele pode desempenhar o papel de analista técnico também, né? Estático, concentrando as suas atenções em aprimorar táticas e dar suporte ao coach também, né? Então ele pode fazer parte da equipe ali dos técnicos também. Resumindo, informações sobre pontos fortes e fracos dos adversários, né? Então ele analisa os seus adversários, como que é a jogabilidade dos seus adversários, e ele tem essa análise aí de todo o comportamento dos competidores inimigos, né? Dos competidores adversários, e ele apoia a equipe, né, na transmissão desses números e dados importantes, né? Então ele traz informações, dados para que a equipe aqui do eSport, a equipe dele, possa chegar no objetivo final de ganhar a competição, né? Então, uma outra área importantíssima aqui, onde, né, pode se atuar o analista de gamer, né? Tá bom? Alguma pergunta? Alguma coisa a acrescentar aqui até agora? Daí eu vou trazer uma atividade para nós e atividade eu vou passar para o nosso professor Gabriel aí. Gabriel, só uma pergunta. Eu tenho lá no Classroom a turma do primeiro ano. Essa turma eu não tenho lá no Classroom. E daí eu queria fazer essa atividade com eles aqui agora, eu não sei como que eu vou fazer. Você tem como você fazer essa atividade para mim aí? Tem, eu sei que lá a Karine abriu para mim lá no Class, turma de apoio lá. Eu não sei, suporte técnico primeiro ano, suporte técnico segundo ano. Só que não tem a turma lá. Não tem ninguém lá, tá? Então eu não tenho essa turma lá no Class, eu queria que você pudesse ver isso para mim. E eu queria ver como que a gente vai desenvolver essa atividade aqui agora então. Que eu vou passar para você essa atividade aqui. E já vou me desconectar aqui do estúdio. Tá bom? Pode ser? Você me responda aí. Pode ser, professor. Eu já tenho acesso ao Classroom, eu vou colocar o senhor lá no computador. Mas pode passar para mim que eu passo para eles. Tá bom. Então, eu vou falar aqui, mando para você ali no WhatsApp, porque não sei, você quer que eu mande para onde agora? Pode ser, professor, pode ser. Tá. Isso é mais fácil para agora. Tá bom, então. E daí, então, fica essa atividade aí com eles, a gente retorna aí na próxima aula aí. A próxima aula vai ser longe, hein, porque tem feriado, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá que nós estamos quase encerrando. Então, eu vou abrir aqui a atividade, vou passar para o professor Gabriel aí o conteúdo e vocês desenvolvem aí com ele aí, finaliza com ele aí essa atividade, tá? Então, essa atividade aqui, ó. Desenvolva uma redação abordando o assunto, né, da aula de hoje e exponha sobre a área que você gostaria de atuar
como futuro profissional, né, dentro desse contexto que a gente falou, analista e desenvolvedor de jogos, né? Então, no mínimo 20 linhas ali, no máximo 30, né? A fonte, eu coloquei calibre aqui, mas pode ser Arial, ou qual que você achar melhor, mas calibre ali seria ideal, tamanho 10, espaçamento 1,0, tá? Então, dentro desse conceito aqui, né, eu daria um tempo para vocês, mas agora eu finalizo aqui, passo para o Gabriel, já vou passar para ele ali o conteúdo ali pelo WhatsApp. Então é isso aí, turma. Obrigado pela aula de hoje, aquele abraço, até o próximo encontro.